Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Eduardo Cran aqui com vocês novamente. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante dentro da área do treinamento esportivo e que influencia direto a manipulação de cargas dentro de uma periodização, tá? De novo, é um vídeo didático, é algo simples que eu gostaria de passar para vocês e gostaria de elucidar de forma mais factível com a realidade de cada um, tá? A gente vai falar hoje sobre interdependência intensidade-volume, que é um princípio do treinamento, tá? E dentro dos princípios do treinamento, individualidade, adaptabilidade, especificidade, progressão, sobrecarga, interdependência intensidade-volume, variabilidade, continuidade, reversibilidade, enfim, né? Mais variados tipos de princípios de treinamento. A gente tem um deles que às vezes gera um pouquinho de confusão na hora da gente manipular essas cargas, porque são variáveis altamente manipuláveis, né? E tanto o volume quanto a intensidade, elas caminham juntas, elas caminham próximas, e a gente precisa entender um pouquinho como entender manipulá-las, tá? Botei no quadro aqui com vocês, né, o assunto de hoje. Então, o que é intensidade? Intensidade a gente pode definir ela como uma forma de gerar estímulos onde a sensação subjetiva de esforço seja maior. Tá? Então a gente pode manipular a intensidade dentro do treinamento, dentro dos microciclos das sessões de treinamento, como? Com sobrecarga, com tempo de intervalo, com demandas articulares, por exemplo, uma rosca concentrada, onde a gente tem um movimento de flexo-extensão de cotovelo, ela não vai ter a mesma demanda energética do que um agachamento, do que um supino, do que uma ponta de barra ou remada a cavalinho, aí para quem estiver assistindo. A gente tem nomenclaturas diferentes nos demais estados, mas o que importa é o movimento, né? Ou um overhead press, um clean and jerk, um snatch. Então essas demandas articulares, demandas multiarticulares, elas têm uma geração de força e de grandes grupos musculares maior, então elas vão gerar consequentemente maior intensidade. Claro, a associação dessas subvariáveis dentro da variável intensidade vão ser manipuladas também para que a gente consiga, né, chegar nos objetivos que a gente almeja. Né? Números de repetições mais baixas com percentual de carga maior, que vão se ligar, né, repetições com sobrecarga, tempo de tensão. E para a gente conseguir cadenciar esse trabalho de intensidade, a gente precisa entender todos esses processos. A gente não pode simplesmente chegar dentro da área do treinamento e pré-estimar uma carga, até porque se a gente trabalhar com sensação subjetiva de esforço, ou do inglês ali, vocês vão ver direto isso no Instagram de muitos atletas de fora, o @RPE, né, que é a nossa sensação subjetiva de esforço, e a gente vai ver esforço de 70%, a capacidade de 80%, mas para quem vai trabalhar com esse formato, a gente também precisa entender que não é fácil. Então tem que ser um atleta, uma pessoa, um indivíduo que tenha uma excelente consciência corporal, que tenha domínio do gesto motor e saiba e conheça seu próprio corpo. Não é bem assim que funciona, né? A gente sabe que tem muita gente aí que às vezes faz uma cadeira extensora e pergunta por que tem que sentir. Então, né, tá dentro do jogo, né, gente? A gente não pode também simplesmente fazer esse fator de excludência geral. Volume, ele é relacionado à quantidade, né? Então, o volume ele está para o número de repetições também mais altas, mas que também vai entrar dentro do percentual de sobrecarga. A frequência semanal de exercícios, a quantidade de exercícios, a quantidade de grupos musculares dentro desses exercícios, a conjugação desses exercícios, biset, triset, descanso ativo, né? Números de repetições gerais, né? Número de séries também durante a manipulação dessa variável de volume. Então, se a gente juntar os dois... Opa, caiu aqui, está tudo certo. Se nós juntarmos os dois, a gente vai ter o que se chama também de densidade de treinamento. Então, a densidade de treinamento, ela anda... Vocês devem ter visto também muito o Belmiro falar sobre isso, né? O Belmiro de Salles. A intensidade de treinamento, a densidade de treinamento, ela é uma junção dos dois. É um treinamento que tem um certo volume importante, com demandas de cargas importantes que tem uma geração de estímulos mais intensos, né, de uma forma geral. Né? Tempos de intervalo menor, uma frequência de treino mais densa. Né? Para isso, a gente sabendo manipular essas intensidades dentro de uma periodização de treinamento, a gente consegue definir alguns detalhes específicos, como tonelagem, por exemplo.
né? Então, a manipulação da interdependência intensidade e volume, ela vai ter várias outras questões em específico. A gente vai ter, por exemplo, um crossover entre acessórios e lifts principais. A gente vai ter a tonelagem semanal ou mensal. O que seria o crossover? O crossover entre acessórios e lifts principais, para quem vai treinar, por exemplo, ele nada mais é do que o cruzamento entre intensidade e volume. Existe dentro da periodização um período que a gente chama de período de acumulação, onde tanto a intensidade quanto o volume aumentam gradativamente. Esse período de acumulação dentro de uma periodização é justamente a parte da periodização onde o atleta é levado à fadiga extrema, e aí a gente trabalha numa sessão de treinamento, depois de todo esse acúmulo, a gente pega uma sessão de treinamento específico e faz um 85%, 88%, 90% nele. Por quê? Porque a gente quer aquele cerebelo frito, a gente quer aquele córtex pré-frontal frito, a gente quer aquele córtex motor frito. Então a gente está expondo o indivíduo aos limites máximos dele, mecânico, fisiológico e psicológico, né? Então esse período de acumulação de carga dentro de uma periodização é o mais difícil de todos, né? E ele tudo tem a ver com intensidade e volume. Então, na realidade, né, se não estou dizendo que as outras não são, mas é um dos princípios de treinamento mais difíceis de serem manipulados. Não é complicado de se entender, mas na hora da gente prescrever isso de forma palpável para quem tá utilizando, eu vejo vários colegas às vezes cometendo pequenos erros. E não é falta de conhecimento, né? Às vezes é um pouquinho de confusão ali na hora de fazer essa interpretação. O crossover entre acessórios e main lifts, por exemplo, dentro de uma interdependência de intensidade e volume, ele vai acontecer da seguinte forma. Quando a gente tem semanas de 60% até, no máximo, 80%, a intensidade do treino, percentual de carga, número de repetições, demandas articulares, ela é um pouco menor. Quando ela chegar nos 80 ali, ela já começa a ficar maior. Mas 80% é uma carga boa de se trabalhar. É pesado, mas se consegue trabalhar. 6 repetições, 4, 6 repetições bem feitinhas. Tá? Os acessórios, neste momento, os acessórios, eles podem ser mais intensos. E aí, Dudu, e como é que eu vou saber a intensidade dos acessórios? Boa pergunta. A intensidade do acessório, ela é muito sensação subjetiva de esforço. Muito RP. Então, assim, ó, a gente não tem como fazer carga máxima de elevação lateral. É contraproducente. Não tem por que a gente pegar cargas intensas para fazer uma abdução do ombro que não vai ter uma certa demanda de vários grupos musculares, levantador escápula, escaleno posterior, deltoide acromial, enfim, né, vai ter vários grupos musculares envolvidos para vocês poderem fazer aquela abdução do ombro no plano frontal, mas, de certa forma, qual é a vantagem de se fazer um teste de força numa elevação lateral? Um exercício monoarticular? Nenhuma. Não vai trazer um benefício para vocês, para vocês falarem, meu manguito ficou extremamente forte porque eu fiz... Não. Então, não tem necessidade. Então, como é que a gente faz? A gente estipula 8, 10, 12 repetições, entre 8 e 12, porque fica mais no modelo de blocos de hipertrofia, né, nessa fase onde os acessórios eles podem ser um pouquinho mais intensos. E aí também a gente vai manipular a intensidade e volume nesses acessórios, né, conforme a frequência semanal dos lifts, conforme a frequência semanal do objetivo, conforme o número de sessões de treinamento no dia ou na semana, enfim. Tudo isso também está ligado a volume e as intensidades empregadas em cada sessão de treinamento com a manipulação desse volume. Elas andam juntas, sempre. Não tem como a gente dissociar uma da outra. Tá? Então, os acessórios. Então, 8 a 12 repetições. A gente pré-estima assim. Tá? 10 a 12, diminui um pouquinho a margem de erro, ou 8 a 10. Vamos pegar um 8 a 10, por exemplo. Vai fazer 8 a 10 repetições de uma elevação lateral, ou de uma paralela, ou de uma rosca direta, ou de um tríceps testa. Vamos fazer 8, tá? Para ficar mais fácil vocês entenderem. Na 6ª repetição, eu já encontro uma dificuldade. Na 7ª repetição, tá dando uma travadinha. Na 8ª, eu sofri um pouco mais e finalizei com um certo esforço. Talvez na outra, eu até pensasse em baixar a carga. Isso são 8 repetições. Então a gente faz a gente trabalha um número específico de repetições
e dentro dessas repetições, a gente faz o máximo que elas preconizam, tá? Quando aí aqui, ó, a gente vai alterar aqui. Vamos dar uma alteradinha aqui, uma alteradinha aqui. Quando a gente fala em main lift, os movimentos principais que a gente vai utilizar, vamos pegar aqui o exemplo do power, por exemplo, agacho supino em terra. Quando a intensidade estiver aumentando, e aí a gente parte acima de 80%, né, vou botar 80% mais, porque aí vai começar a pesar, os acessórios diminuem a intensidade. Por quê? Porque grande parte dos acessórios são sinergistas de movimento. Então, digamos que a gente tem um supino na quarta-feira para fazer. E aí a gente faz um treino com acessórios de supino na segunda. Aí vai lá, faz tríceps testa, tríceps isso, tríceps aquilo. E aí chega na quarta-feira, um dos motores primários para fazer a extensão do cotovelo no supino é o tríceps. Aí vocês estão com o tríceps fadigado, vocês vão trabalhar com uma carga acima de 80%, não vão conseguir fazer, não porque falta força no movimento, mas sim porque vocês pré-fadigaram demais um pequeno grupo muscular que é um sinergista ou um estabilizador daquele movimento. Então não tem essa necessidade. Então quando a intensidade subir, nos lifts principais, que vocês vão utilizar na periodização de vocês, o acessório desce. Aí diminua um pouco o volume dele e diminua também a intensidade. Aí, claro, aí aquelas 8 repetições, que a sexta ia ser um pouquinho mais difícil, a sétima quase impossível, a 8 fechou no milagre, aí é fazer 8 sobrando para mais 10, 12. Faz umas 8, mas dava para fazer 10, 12, entenderam? Para ficar mais tranquilo de ser entendido. Tonelagem. Quando a gente fala de tonelagem, eu acho que vai ficar um pouquinho melhor para cá. Quando a gente fala de tonelagem, a gente tem que tomar um cuidado com isso, tá? A tonelagem ela é um bom preditor de fadiga, a tonelagem ela é muito boa de ser utilizada para uma demanda de volume geral de treinamento e até de evolução do treinamento. No entanto, a gente tem que saber como aplicar. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Olha aqui, ó. Uma série de 10 repetições com 10 quilos num agachamento. São 100 quilos, correto? 10 vezes 10. Uma série de uma repetição com 100 quilos são 100 quilos. É igual? Claro que não. Porra, claro que não. Não é igual. Aqui a gente tem uma ação voluntária máxima. Metabolismo energético de obtenção de energia. Sistema fosfogênio, ATP-CT, altíssima intensidade e curta duração. Aqui a gente tem um movimento mais miofibrilar, sarcoplasmático, hipertrófico. Musculação básica. 10 repetições. Anaeróbio lático. Uma outra demanda. Então não tem como a gente basear a tonelagem se a gente não vai ver o propósito do porquê essa tonelagem está sendo calculada. Então a gente tem que saber se dentro dessa semana a gente está trabalhando uma semana de maior intensidade, vai pegar a priorização de vocês. Tá? Tem um período preparatório, geral e específico. Qual é a tonelagem? No geral vai mudar. No geral a tonelagem vai ser maior porque vão ter outros exercícios. Quando a gente começar a especificar, a tonelagem vai ser um pouco maior, mas a intensidade é maior. A tonelagem é menor, mas a intensidade é maior. Só que, como um preditor de fadiga, a gente tem que tomar cuidado porque as vias metabólicas de obtenção de energia utilizadas nesses dois modelos são diferentes. Então a tonelagem ela tem que ser cuidada, mas vocês têm que saber qual é a intensidade de treino, qual é a semana que vocês estão, qual o objetivo específico e aí sim programar uma tonelagem para que vocês não errem na predição de fadiga de um atleta. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a avaliação cinética e cinemática. Sabe o que é? Dentro da biomecânica, a avaliação cinética é uma avaliação do deslocamento e das massas que incidem naquele corpo para que ele consiga se deslocar. Geração de força, massa para aceleração. Então aquele corpo ele vai fazer um deslocamento, forças vão incidir nesse corpo para que ele consiga se movimentar, e isso é uma avaliação cinética. Cinemática é o tempo de relação corpo-espaço. Quanto tempo aquele corpo levou para fazer uma certa trajetória, quais demandas, tirando as demandas específicas da ação da gravidade, aquele corpo gerou para realizar um determinado específico movimento ou deslocamento. Enfim, é uma avaliação global do movimento, não das forças específicas que incidem. Mas, quando a gente fala em atleta pesado ou atleta leve, o que é importante a gente saber
E isso faz diferença na tonelagem, e isso faz diferença na intensidade de volume, e isso faz diferença no crossover dos acessórios dos exercícios. Tudo faz sentido se a gente for parar para pensar bem. Abram a cabeça de vocês, sempre importante. Um atleta pesado, vamos considerar um atleta pesado acima de 90 quilos. Vamos considerar atletas leves. Não precisa ser só atleta, pode ser o aluno de vocês da academia, acima de 90 quilos e abaixo de 80 quilos. Quando a gente fala em tonelagem e avaliação cinética e cinemática, e a gente quiser ver, por exemplo, fatores específicos, né? Fatores específicos para a predição de fadiga. Para a predição de fadiga, a gente tem que levar em consideração isso tudo. Por quê? Vamos pegar um exemplo de um agachamento. Eu peso 100 quilos, tá? Vou botar aqui, ó, peso 100 quilos. Tá? E aí eu tenho um indivíduo que pesa 70 quilos. Opa. 70 quilos. Tá? Aqui, quilos. Eu não consigo aqui. Peraí, eu vou tocar de lado porque vai ficar ruim pra mim. Aqui, quilos. Quilos. Tá? Eu agacho com 200. São 2 vezes o meu peso corporal. Ele agacha com 140. São 2 vezes o peso corporal. Se a gente for parar para pensar em força relativa, tá igual, os dois são fortes. Porque os dois agacham com 2 vezes o peso corporal. Até aí tudo bem. Só que a gravidade ela não mente. Em hipótese alguma, 140 quilos é mais pesado que 200. Em hipótese alguma. Quando a gente fala, por exemplo, em 10 repetições, para mim, são 2 toneladas de peso levantado. Para ele, 1,4 toneladas. Isso de peso bruto na barra. Peso bruto na barra. Mas lembrem, quando a gente conta só o peso da barra, e com as anilhas, evidentemente, a gente faz isso por uma questão de competição, nível de treinabilidade, né? Não são levados em consideração outros fatores como a ação da gravidade. Não posso chegar numa competição, mas a gravidade hoje não existe isso, beleza? Mas assim, quando a gente vai pensar em predição de fadiga, por exemplo, simples. Um atleta pesado, como eu, por exemplo, peso mais de 100 quilos, num volume total de treino, e aí eu preciso cadenciar mais a frequência desse treino, a quantidade de exercícios, o número de repetições, às vezes, 85% de carga, às vezes a gente pode fazer umas 4 a 5 repetições num dia bom. Num milagre, 6. 90%, 2 a 3. Num milagre divino, mais difícil, 4, provavelmente já não é mais 90%. Nessa situação, até a gente consegue mobilizar um bom atleta para isso e fazer com que ele consiga realmente atingir essas cargas. Só que dentro de uma ação da gravidade, por exemplo, para predizer a fadiga, e isso é uma coisa que faz diferença entre ser leve e pesado. Lembra do que eu falei para vocês da cinética? As forças que incidem naquele corpo para que ele consiga gerar um movimento, um deslocamento. Pois bem, se eu peso 100 quilos e tem 200 na barra, são 300. Aqui passa para 3 toneladas. E aqui, deixa eu ver, 70 mais 140, 210, 2,1 toneladas. Tá? Vamos botar aqui, 210. O que eu fiz aqui? Os meus 100 quilos de massa, para fins de competição ou de determinação de peso bruto e percentual de carga, não conta. Conta o que está na barra. A barra mais as anilhas. Só que para eu predizer uma fadiga, eu tenho o deslocamento do meu corpo, que é mais pesado que um atleta de 70 quilos, mais o peso na barra. Por quê? Porque o meu corpo não vai separar os meus 100 quilos dos 200. Biomecanicamente falando. Ele vai juntar isso aí. Então não tem como eu ter uma frequência de treino
idêntica à de um atleta mais leve, no número de repetições, porque eu tenho uma média de 900 quilos a mais numa sessão de treino. Para uma série de 10 repetições e uma série de 10 repetições. Uma série. Agora vocês imaginem o treino inteiro. E isso acontece muitas vezes. Eu vejo treino de atleta leve igual ao de um atleta pesado. Um atleta pesado não vai aguentar. As forças de compressão e o estresse dos elementos são muito maiores no atleta mais pesado, porque a carga é maior. A força relativa é igual. Mas, absolutamente falando em números, um atleta pesado precisa de mais tempo de intervalo, precisa de uma frequência menor de treino, um número menor de repetições. Aqueles 85% que para um atleta leve poderia ser 5, 6 repetições, talvez naquele dia, naquela semana, para um atleta pesado, o alvo seja um 3 ou 4. E isso não diminui a possibilidade dele de aumentar a força, nem nada disso, mas a gente consegue trabalhar os níveis de fadiga dele. E trabalhando esses níveis de fadiga, a gente consegue sempre obter mais daquele atleta. Né? Então é muito importante que a gente entenda todas essas manipulações, inclusive com a tonelagem final, do crossover dos acessórios, para que a gente saiba manipular a intensidade e volume, e dentro de toda essa cadeia de eventos, a gente consiga, além de manipular isso, entender os processos de especificidade, aí a gente fala de outros princípios do treinamento, individualidade e especificidade, para que cada indivíduo treinado, inclusive dentro da manipulação de intensidade e volume, não entre no overreaching, que é um pré-overtraining, ou um próprio overtraining por moderação de carga e fadiga. Adjuntos e advindos de uma variável, de um princípio do treinamento, que é a interdependência de intensidade e volume. Sacaram? Então, espero que tenham gostado. Videozinhos curtos para vocês aí, vamos manter a demanda de trabalho, e eu fico muito feliz e muito grato. Valeu, pessoal. Obrigado.